Vamos nessa, retomando nossa terceira parte. Então vamos lá direto para as formalidades da contratação do autônomo, para fazer o negócio pelo menos bonito no papel. 5 passos. Primeiro, já que ele é autônomo, pessoa física, tem que ter um cadastro lá na prefeitura, no município, para prestação do serviço desse autônomo. E ele, autônomo, tem que se inscrever junto à Previdência Social, na condição de segurado lá autônomo. Muito bem. Isso aqui é um requisito importantíssimo. Por vezes nós vamos aí, faz entrevista, não é? Para ver se entra com ação, não entra com ação, porque o autônomo aí, entre aspas, está questionando, dizendo que ele é legítimo empregado, e você vai verificar. Então, você tem o cadastro lá na prefeitura? Não, não tem. Você está lá no INSS como segurado autônomo? Não, não tem o registro lá como autônomo, não. Eu tive minha última vez, por exemplo, a carteira de trabalho adotada com uma outra empresa, aí depois eu comecei a trabalhar lá, mas foi sem vínculo, e eles dizem lá que eu sou autônomo. Ah, entendi. Então, olha, já fragilizou, né? Sem dúvida nenhuma, já fragilizou. Fragilizou. Autônomo é autônomo. Então, tem que seguir as formalidades legais, né? 442B é bem claro. Ele, autônomo, tem que cumprir todas as formalidades legais. Muito bem. Segundo ponto, que a gente já chamou atenção, que é o quê? Um contrato de prestação de serviço autônomo. Não é um contrato de trabalho autônomo, né? Tem lá todos os requisitos normais de um contrato. E sem dúvida nenhuma o quê? O objeto tem que ser específico. Ele vai fazer serviço autônomo do quê? De engenharia, é médico, é profissão regulamentada, não é? O que é autônomo que é esse daí? Então tem que determinar o objeto aí. Que mais? O preço. Quanto que vai pagar por esse serviço autônomo? Então tem que ser pré-fixado um preço e também determinado um prazo. Então, o camarada não pode ser autônomo, receber todo dia, quinto dia útil, e aí, quando chegar no final do ano, o tomador de serviço, porque ele é um cara muito legal, o tomador de serviço paga um salário a mais para ele no final do ano. 13º. E como esse cara já presta serviço lá para o tomador é um cara bem legal, e esse tomador já recebe, esse prestador de serviço lá já faz um ano, já está até passando de um ano, aí resolveu fazer o quê para ele? Dar férias, né? Porque, poxa, o cara já presta serviço aqui há um ano. Então, que tomador é esse, né? Isso tudo pode acontecer? Não só pode, como acontece, mas tem que ser o quê? Devidamente maquiado, né? Não estou aqui te orientando a ser maldoso, mas tem que entender como a coisa funciona, né? Por quê? Porque até para se fazer o errado, olha que loucura que eu vou te falar, tem que fazer o errado certo. Porque se for para fazer o errado, aí fica complicado, né? Muito bem. Terceiro ponto, o pagamento, que como eu comentei, como eu comentei ainda na segunda parte, na parte anterior da nossa aula, pelo RPA, que é o Recibo de Pagamento de Autônomo, né? E a tomadora lá, que é a pretensa empregadora dele, vamos dizer assim, a tomadora ela tem que fazer as contribuições previdenciárias, e aí vai ter a cota parte de cada um. Isso é muito importante, isso aí, tá atento sobre isso. E também com relação ao imposto de renda. E ainda o imposto sobre serviço, que é da prefeitura, né, do município. Então tem que se atentar a ver se tem tudo isso. De repente, né, você é contratado, olha que interessante, você é contratado agora pela tomadora que está recebendo a ação, virou réu. E do outro lado tem lá o ex-autônomo, né, que pretende se tornar empregado. E aí você, que é o advogado da tomadora, você diz, escuta, deixa eu ver aqui como é que está o contrato. Aí a tomadora diz, então, eu não fiz contrato. Bom, já fragilizou. Ah, tudo bem, não tem contrato? Não, não tem, tá bom. E como que você pagava? Ah, eu depositava na conta. Ah, você não tem lá um recibo de autônomo? Não, eu tenho esse recibo, mas é um recibo de papelaria. Ah, tá legal. E o INSS? Ah, não recolhia INSS. Tinha que recolher? A tomadora. Não recolhia. Tá bom. Imposto de renda? Menos ainda. E o ISS? Como assim ISS? ISS? O que é isso? Né? Como é que faz, né? E quantos casos são assim? E olha que eu vou te dizer, não conta para ninguém, mas eu vou te dizer que tem advogado que pega uns casos desses daí e aparece recibo, aparece um monte de documento, viu? No papel, a defesa é linda.
Cabe a você, então, advogado, agora dica de ouro, cabe a você, advogado do empregado, você, com um pouco de experiência, você percebe que o negócio está muito esquisito, né? Você está falando ali com o seu cliente que prestou o serviço lá e fala que nunca tinha nada disso, que o cara não tem registro no INSS, não tem nada disso e tal, nunca foi pago nada na forma em que deveria ser pago. Crédito em conta, muitas vezes, ou pagava em dinheiro, assinava um recibo, mas o prestador de serviço não ficava com cópia, só o tomador de serviço que tinha cópia do recibo, enfim. Aí, de repente, aparecem uns documentos lá na contestação, uns documentos bem malucos. Você fala, mas, meu Deus, isso não tem cabimento. Isso aqui foi fabricado, né? Isso aqui não existe, esses documentos. E aí? Aí, artigo 830 da CLT. Pede para o juiz de excelência. Estou fazendo um pedido aqui para que seja depositado nos autos o original, lá na Secretaria da Vara do Trabalho, o original, para que eu possa conferir esses documentos. Não que eu esteja duvidando aqui da idoneidade do colega da parte contrária, mas é que eu tenho fundado interesse em conhecer esses documentos na sua originalidade. Porque assim, PDF, você pega pedaço dali, pedaço daqui, pedaço dali, assinatura de não sei da onde, um documento, você monta um Frankenstein e junta lá, né? Então, até um toque aí, cuidado, viu? Você advogado, advogada, que faz isso, ou que já fez, ou que pretende fazer, cuidado, né? De repente você pega um advogado lá da parte contrária que não é tão bobo assim, e ele vai dar uma zoada na tua vida, né? Aí eu fiz para a OAB, aí é o rolo aí, né? Então, defender cliente é legal, mas tem limite, né? Quarto ponto, tem que informar o autônomo lá na Previdência Social e também na Receita, que é o que a gente está comentando aqui. E isso é feito via o quê? Via GFIP, que é a guia de recolhimento lá do FGTS e das informações lá para a Previdência. Então tem que tomar cuidado, isso aí também precisa estar juntado aos autos, né? E um toque para você que advoga para o empregado, aí, para o pretenso empregado, você tem que pedir para que seja juntado esses documentos aqui, nos termos do 396 lá do CPC, depois dá uma olhada lá. E se tudo isso fosse pouco, tem que ter o que ainda? O cadastro no órgão da atividade correspondente lá do prestador de serviço autônomo. Então, o camarada é arquiteto, então tem que ter o cadastro dele lá no órgão de classe dele, e assim vai, né? Então, muito atento aí. Sempre lembro que o nosso curso aqui é de contratos. Então, ele não é um curso de autônomo, de terceirização, de aprendiz, de estagiário. Não, ele é um curso que vai passar pelos contratos. É evidente que não tem como que ver tudo e as especificidades com profundidade. Aí seria já um outro contexto, né? Cursos pontuais específicos para cada modalidade. O nosso objeto aqui é demonstrar para você como se contrata a pessoa com segurança, não é? Muito bem. Vamos passar a ver uma outra figura que naturalmente também está fora da CLT, porque tudo que nós estamos vendo agora até o fim do curso é tudo fora da CLT. Ainda autônomo, só que agora pessoa jurídica, conhecido aí como freelancer, né? Então, lógico que nunca vai ser um contrato de trabalho autônomo, por isso que está arriscado, né? Vai ser o quê? Uma prestação de serviço autônomo. Aí mantém todo o raciocínio que nós vimos até agora, do autônomo, não é? Só que agora é PJ. Poxa vida, se é PJ, então vai ser pago com o quê? Com nota fiscal, não é? E em sendo pago com nota fiscal, esse autônomo PJ, que é conhecido o fenômeno aí da pejotização. Se você fizer uma pesquisa jurisprudencial no site do TST, a figura da pejotização é uma febrezinha que tem aí já de um tempo, né? Que é uma forma inteligente que o empregador viu de fazer o quê? Vou ficar pagando aqui para esse empregado tudo que eu pago de salário, mais 60%, 65%, às vezes 70% de ônus que esse empregado me custa. Então, eu vou chegar para esse empregado e, entre aspas, eu aumento o salário dele em 30%, 35%, só que aí ele cria a MEI dele, e do dia para a noite ele me aparece aqui como MEI, né? Até porque o brasileiro evoluiu. Você sabe que o brasileiro evoluiu, né, colega? O brasileiro não é mais empregado, o brasileiro é um mico, empreendedor individual. Ele deixou de ser empregado e agora ele é empreendedor. Imagina, um país avançado, empreendedor para todo lado agora, né? Todo mundo com a MEI. Não tem mais carteira de trabalho, tem o MEI, né? Enfim, tem essa situação. Muitas vezes é legítimo MEI, né? Ele tem lá um estruturado, está tocando a vida lá, está satisfeito como autônomo, e é autônomo mesmo.
mas a figura não é bem assim, né? A maioria esmagadora acaba sendo empregado mesmo, só que revestida aí da figura do autônomo PJ. Muito cuidado, vale todas as observações para não ser repetitivo, que a gente estudou no autônomo até agora, e o foco vem a ser, como é PJ, vai ser pago então por meio de nota fiscal. E aí a nota fiscal, quando ela é emitida mensalmente, né? Exatamente no mesmo dia, o valor é exato, sempre o mesmo valor, entra ano, sai ano, sabe? Passa período, entra período, poxa vida, isso já não é mais nota fiscal, né? Isso aí já é um olerite. Então tem que ter uma variação, sobretudo quando é assim, nota fiscal número 20 para aquele tomador de serviço, 21 para o mesmo, no mês que vem, na mesma data, mesmo valor. 23, já é a terceira nota fiscal para o mesmo tomador de serviço, o mesmo valor e sabe, continua. O camarada não presta serviço para mais ninguém, não que seja que ele não possa, pode não prestar serviço para mais ninguém, né? Mas o tempo, o prazo, puxa, um prazo longo, entra ano, sai ano, já está no terceiro ano, sabe, 2 anos e pouco, não muda. Ele é um autônomo PJ muito dependente só daquele tomador. Isso, só esse fato isolado, gera o vínculo de emprego assim de forma tranquila? Não, esse é um indício forte, muito forte, que aliado aos outros requisitos, podem acabar ajudando na configuração da relação de emprego. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa caracterização toda. Deixo mais informações aqui, né? Os tipos de empresa mais comum que acabam contratando o freelance. E deixo até uma jurisprudência, né? Como eu comentei, o fenômeno aí da pejotização. Então, muita atenção com isso. Fica a jurisprudência aí dentro desse contexto para permitir a gente avançar mais um pouco. E chegar numa outra figura, que é o trabalho cooperado, né? O trabalho cooperativo. O que é isso daí? Isso é bem interessante, sobretudo quando atendido os fins da norma. Só que muitas vezes é desvirtuado, né? Até se brinca assim, o camarada levanta a tese assim, olha, aqui é cooperado, e já emenda. Mas é lícito, viu, excelência? Aqui é um trabalho cooperado, mas é de verdade. Inclusive é uma cooperativa tradicional, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? De tanto que o advogado do próprio cooperado já fica meio que pé atrás, né? Vou alegar lá que é cooperativa. Cooperativa, você abre um dicionário lá, cooperativa é sinônimo de fraude. Não é? Porque, infelizmente, acaba tentando desvirtuar. E por que se busca desvirtuar? Porque a carga para anotar o contrato de trabalho é pesada demais. Né? E o empregador, lá, o tomador de serviço, ele faz as continhas dele lá. Se nós formos ver bem como a vida como ela é, o artigo 2º da CLT diz o quê? Como nós vimos lá no comecinho. Empregador é um cara que assume o risco da atividade econômica. Ele assume o risco. Então, aquele que está no mercado, ele assume risco. É do empresário, empresário, 966 do Código Civil, é aquele que tem a atividade organizada com fins de obtenção de lucro. Então, quem está no mercado, quem está explorando o mercado é para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, assume risco. E ele não tem medo de assumir risco. Então, faz uma conta lá. Vamos contratar aqui como autônomo mesmo. Esse daqui, um outro negócio. Vamos contratar aqui como cooperado. E paciência, meu amigo. Se der alguma coisa lá na frente, já era. E faz acordo, tenta resolver de algum jeito. Por quê? Porque é mais barato. Olha só. Se for para contratar formalizado, vamos supor, 15 empregados aqui, tudo certinho, nos termos da lei, recolher tudo que tem que... ele já vai todo mês, esse empresário já vai pagando uma paulada por mês. O que é melhor? Dá uma arriscada aí, dos 15. Dos 15, quantos que vão entrar com a ação? Uns 5, 6 vai entrar com a ação. Desses 6, desses 6, 5 você faz acordo. E o que ficar para o final vai ficar mais pesado, vai ficar 1, fica 2 de 15. Olha lá se ficar. Então é um risco que vale a pena ser corrido. Sem contar que é da natureza do empreendedor, do empresário mesmo, né? Correr risco. E aí vale a pena, né? Então é o que a gente vive. Se está certo, se está errado, pouco importa. Eu venho aqui dividir a experiência que eu tenho. Não estou julgando, só estou tentando trazer essa luz aí, sobretudo para você, que eventualmente não tem muita experiência, não conhece o meio aí,
E é isso aí, é um risco calculado e que em determinados momentos do empreendimento vale a pena correr, né? Não se alimenta a menor dúvida sobre isso. De modo, então, que entre os cooperados não tem a figura do empregador. Todos são o quê? Associados. Veja, associados, não são sócios, né? Então, é um negócio em que todo mundo trabalha, mas não tem aí o patrão, não tem o empregador. Tem a figura do diretor da cooperativa, né? Existe lá o diretor da cooperativa. Este, sim, tem um vínculo diferenciado, mas o que importa agora é estudar o trabalho cooperado no sentido daqueles que prestam o serviço cooperado. Estes são os associados. E aí tem vários tipos de cooperativa, né? Para saúde, para transporte, profissionais liberais como a gente, advogados, médicos, né? Então, os horários vêm sendo definidos por atividade, por trabalhos pontuais. Muito bem. O 442 da CLT, que é antigo já, bem antes da reforma trabalhista, diz assim: qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não é? Não existirá vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem mesmo entre estes cooperados e os tomadores do serviço daquela. Aqui é que dá muito rolo, mas muito mesmo, né? Já dá muito rolo dentro da própria cooperativa entre os associados, no sentido de se postular um vínculo de emprego, dizendo que aquilo é uma fraude e que não tem nada ali de cooperativa e sim é uma empresa. Quando outras vezes dá muito rolo entre a cooperativa e alguém, alguma empresa, que contrata o serviço dessa cooperativa, entendendo aí uma legítima terceirização, dentro do contexto que nós já vimos tudo de terceirização. Simplesmente entrando no que vimos de terceirização, no lugar da empresa prestadora de serviço a terceiros, entrando quem? Uma cooperativa. E a cooperativa colocando seus associados, assumindo aí a figura de empregado, afastando a cooperativa e aparecendo a figura da empresa prestadora de serviço a terceiros para aquela contratante que é a tomadora, que é então a terceirizada. Isso que tem que, esse tabuleiro que tem que ficar tudo bem esclarecido. Você que presta consultoria, você tem que enxergar bem esses institutos para ter segurança e dar a sua informação. A minha dica é: documente tudo. Você está numa reunião, está explicando, está falando, beleza. Depois você manda um e-mail materializando tudo o que foi conversado. Aguarda a resposta e guarda, muito bem guardada, para que amanhã esse seu cliente, que você ama ele porque ele te paga, mas esse seu cliente não se vire contra você quando ele tomar uma bela de uma ação aí e falar: pô, meu amigo, olha o que você fez eu fazer aqui, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Tem muito esperto por aí, cliente a gente já viu sinônimo de cliente. E você que é advogado do associado aí, que você está visualizando um vínculo de emprego, é esse o caminho que você tem que seguir para verificar se isso é fraude ou não. Olha que interessante, inclusive a cooperativa conta com uma lei própria, né? 12.690 de 2012, artigo 2º. O que é então a tal da cooperativa? A sociedade constituída por trabalhadores, né? Então não é uma sociedade empresária. Para exercício de atividades laborativas ou profissionais aqui é quando é específico para profissional liberal, né? Com proveito comum, né? Autonomia e autogestão, para obterem aí melhor qualificação, enfim, melhor situação geral. Veja então como é diferente de uma sociedade empresária. Todos são o quê? Colaboradores, né? Cooperados, todos são associados, ninguém é empregado de ninguém. O artigo 4 vai trazer aqui a natureza da cooperativa, dentro do exemplo que a gente já tinha apontado acima. O que eu chamo muita atenção é o artigo 9º. O artigo 9º, ele traz uma observação com relação aqui a acidente de trabalho, né? Olha só, o contratante da cooperativa, não dentro da cooperativa, e sim o contratante da cooperativa. Muito bem. Responde solidariamente pelo cumprimento do quê? Das normas de saúde e segurança do trabalho.
quanto aos serviços quando, né, os serviços forem prestados no seu estabelecimento. Então, esse contratante aqui da cooperativa, mas tem que estar muito atento por conta do tamanho da responsabilidade dele, né? Isso a gente tem que estar bem atento. E reporta lá o inciso 2 aqui do artigo 4º, que vai falar aqui quando a cooperativa é constituída para prestação de serviços especializados a terceiro, né? Sempre sem aí a relação de emprego, mas traz aqui a responsabilidade da contratante. Isso é muito importante para você que advoga para a sociedade, para essa contratante, enfim, ou para a cooperativa, né? Porque aí está envolvendo a terceirização. Então, você, advogado, tem que saber dar essa orientação de forma tecnicamente correta. Enquanto você que advoga pelo cooperado e estiver postulando vínculo na Justiça do Trabalho, é isso que você tem que saber investigar. Sobretudo quando envolver acidente de trabalho. Aí, independentemente, isso é muito importante que fique claro, independentemente da cooperativa ser fraudulenta ou não, o contratante lá, o terceirizado, responde por eventual acidente de trabalho, hein? Muita atenção aí. E ainda o artigo 7º, né, que vem trazer aqui a garantia para os sócios da cooperativa. Nada impede a cooperativa ter seus sócios. Inclusive, a cooperativa pode, eleger um diretor. Muito bem. Tudo isso por meio do quê? De Assembleia Geral. Né? Por quê? Porque não tem ninguém dando ordens. Porque a cooperativa, como a gente está vendo aqui, é um instituto em que as pessoas trabalham dentro de uma natureza que não de subordinação, e sim dentro de um contexto cooperativo. Sem dúvida nenhuma, é algo assim muito bacana, desde que seja lícito, dentro dos requisitos da lei, né? Então, prevê lá retirada, até mesmo intervalo de tempo de duração da jornada dos sócios. Então, aqui não vamos confundir, isso aqui é específico para quem? Para sócio, que tem atividade remunerada lá dentro da cooperativa. Evidente que os cooperados também têm a parcela lá do cooperado, né? Que é o associado. Tudo isso é definido em Assembleia Geral. E é muito importante a gente ter isso claro, né? Saber entender isso. E deixo aqui uma jurisprudência dentro do estudo da cooperativa. E antes da gente mudar para outra forma de contratação, eu sempre lembro, né? Sempre faço essa advertência aí. O curso não é específico para aprender a modalidade do trabalho em si. Do estagiário, do autônomo, quer pessoa física, jurídica, ou mesmo do cooperado, né? Então, elas são as formas de contratação e o que nessas relações importam sobre a luz, sobre a ótica da contratação em si, né? Que isso sim é muito importante. E, naturalmente, não todos os desdobramentos possíveis e imagináveis dessas relações jurídicas, porque fugiria completamente aí o objetivo do encontro, que é foco no contrato. E, naturalmente, também precisaria de um tempo muito maior para estudar cada modalidade a fundo, que é um objetivo nosso aí de ter cursos dessa natureza aí mais para frente. Pois bem, outra modalidade de contratação de pessoas, que é aí o trabalho voluntário, né? Muito bem. Então, de novo, contrato de trabalho voluntário não existe. Isso aqui já fragiliza a relação do voluntário. O que existe é o termo de adesão ao serviço voluntário, nos termos da lei, que é a 9.608 aí de 98. Pois bem, diz a lei, então, né, alterada aqui pela Lei 13.297 de 2016. O que é um serviço voluntário? Poxa vida, o que é um serviço voluntário? O voluntário é uma atividade, então, de fins sociais e de muita relevância, que exige aí uma pessoa, um comportamento diferenciado que vai dispor de seu tempo para uma instituição, para um bem comum, sem remuneração. Então, é uma atividade completamente diferente das outras que nós vimos até agora, ainda que fora da CLT. Por quê? Porque o estagiário,
o serviço autônomo ou mesmo o cooperado, todos estes são remunerados. Ao passo que este que a gente vem colocando, esse já não é remunerado, né? Por conta do quê? Por conta de que o trabalho voluntário, o traço marcante dele é a não remuneração. Que voluntário é esse que recebe para o serviço voluntário? Voluntário é um serviço de alta identificação com a necessidade de alguém prestar esse serviço efetivamente para ajudar, não com o objetivo de ganhar alguma coisa, né? Então, por exemplo, no trabalho voluntário, vai estar presente a pessoalidade? Vai. É aquele voluntário que tem que ir lá, pessoalmente, é só ele que vai lá. Muito bem, pessoalidade. Ainda que via remota, online, mas tem que ser pessoal. Outro, habitualidade? Tem sim, né? Um dia por semana, um dia por mês, 2 dias na semana, enfim, tem lá uma certa habitualidade na prestação de serviço voluntário. O terceiro é a subordinação. O voluntário é subordinado? Sim, ele é subordinado, porque ele não faz o que ele quer, então ele é subordinado sim. Terceiro requisito presente também. Só falta um requisito, que é a subordinação, ou que é a onerosidade. Então, se o voluntário receber, então ele é empregado, ele não é voluntário, né? Muitas ONGs, aí o terceiro setor, né, acabam utilizando ali da figura, eu mesmo já tive experiência de atuar pela ONG e também por quem prestou o serviço, que é o pretenso empregado, em juízo, eu estou dizendo, tanto pelo um quanto pelo outro, e que a gente percebe que às vezes lá o terceiro setor ele acaba assim, por vezes, utilizando lá da mão de obra uma pessoa física, né? E que ao se analisar você vê que ali tinha sim a relação de emprego porque era pago, né? Então o voluntário efetivamente ele nada pode receber, né? Então nos termos da lei, atividade não remunerada prestada por pessoa física e aí a entidade pode ser pública ou privada, né? E sempre sem fins lucrativos. Até aí bastante tranquilo. Serviço voluntário não vai gerar o vínculo de emprego, né? E desde que não tenha remuneração. Como eu havia colocado, esse serviço é prestado mediante o quê? Um termo de adesão. Por isso que é o termo de adesão ao serviço voluntário e não um contrato de voluntário. Presta bem atenção aqui no artigo 3º, né? O prestador de serviço voluntário, lá a pessoa física, devo lembrar que a pessoa jurídica não vai ter como prestar serviço voluntário, né? Poderá ser ressarcido de despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias. Então, precisou comprar, por exemplo, comprou um avental, comprou ali um caderno, caneta, comprou algum insumo para prestar aquele serviço voluntário e foi ressarcido pela instituição, tudo bem, aqui é um ressarcimento. Isso não ocorre mensalmente, por exemplo, todo quinto dia útil, né, com um valor fixo mensal. Isso não é ressarcimento de despesa. Então tem que tomar cautela se você tiver numa aí de tentar dar uma ajeitada na coisa toda para dizer que sustentar que era uma legítima prestação de serviço voluntário. Chamo a atenção disso por conta aí da nossa responsabilidade civil, né? Aventura jurídica, não vale a pena analisar caso a caso direitinho aí com calma, enxergar se esse serviço é voluntário mesmo, não é. Isso para você, advogado dessa pessoa que prestou serviço, né? E tentar entender a coisa com profundidade, faça uma boa entrevista para ver se essa pessoa recebia ou não recebia ali algum valor, eventualmente recebeu um mês, aí ficou 2, 3 meses sem receber, depois de 6 meses voltou a prestar um serviço voluntário, e aí prestou lá, recebeu mais uma vez, isso aí não está muito forte o vínculo de emprego, né? Para dar um vínculo de emprego tem que ser algo um pouco mais duradouro, né?
e ter ali um recebimento. Do contrário, fragiliza muito a tese. E, sem dúvida nenhuma, dentro de todo o contexto que a gente estuda aqui, pesquisa jurisprudencial. Esse é o norte antes de se aventurar a distribuir uma ação, postulando o vínculo de emprego. Encerra aqui o terceiro bloco, temos mais um para concluir o nosso curso. Já voltamos.